Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Governo-geral de Lourenço da Veiga. A corte de Portugal, consciente do insucesso da repartição do governo do Brasil, e que, mesmo com o sucesso de algumas empreitadas, a colônia mostrava-se mais frágil em sua defesa, com as repartições menos aptas a unirem forças em caso de necessidade, resolveu, assim, retornar ao antigo sistema administrativo de um só governo geral. Em 12 de abril de 1577, Diogo Lourenço da Veiga foi nomeado capitão da Bahia e governador-geral da dita capitania e de todas as mais terras e capitanias do Brasil. Lourenço da Veiga assumiu o governo no início de 1578, mesmo ano em que, a 4 de agosto, nas areias de Alcácer Quibir, morria o jovem rei Dom Sebastião, gerando uma crise sucessória em Portugal. Terceira tentativa de conquista da Paraíba. No princípio de seu governo, da Veiga chegou a dar ordens que se organizasse uma expedição para a conquista do Paraíba, porém desistiu ao saber que Fructuoso Barbosa, um rico comerciante de pau-brasil e residente em Pernambuco, havia recebido, de Dom Henrique I, o cardeal-rei, a concessão de capitão-mor da conquista da Paraíba, em 25 de janeiro de 1579. Fructuoso Barbosa, de passagem pela corte em Portugal, ofereceu-se para conquistar a Paraíba e colonizá-la, em troca de ser, em adiantado, por 10 anos, o capitão-mor da dita capitania e dela podendo cobrar todas as rendas. Fructuoso Barbosa, e sua expedição composta de 4 naus, com parentes, famílias de colonos, religiosos das ordens dos franciscanos, dos beneditinos e dos carmelitas, soldados, munições e outros meios materiais necessários à colonização, zarpou de Lisboa no ano de 1580, porém ataques de corsários, tormentas e ventos contrários dispersaram a frota e parte dela veio dar à costa do Brasil, e parte foi dar, incluindo a nau de Fructuoso, às Índias Ocidentais. Sua esposa faleceu durante a viagem e, vendo frustrada sua iniciativa, ele retornou a Portugal. Ainda em 1579, durante o governo de Veiga, 11 naus francesas, de Dieppe e Le Havre, foram surpreendidas, por naus portuguesas, traficando na costa brasileira e foram incendiadas. Os sobreviventes refugiaram-se com os nativos aliados. O rei Henrique I faleceu em Portugal, em 31 de janeiro de 1580, e o governador-geral do Brasil, Diogo Lourenço da Veiga, doente, faleceu na Bahia, em 17 de junho de 1580. Governo interino Cosme Rangel de Macedo e Dom Antônio Muniz Barreiros, de 1581 a 1583. Sem que a corte portuguesa tivesse determinado alguém para substituir Diogo Lourenço da Veiga, uma junta, formada pelo Senado da Câmara e pelo ouvidor-mor Cosme Rangel de Macedo, assumiu o governo geral do Brasil e da capitania da Baía de Todos os Santos. Quarta tentativa de conquista da Paraíba. Em 1582, Frutuoso Barbosa retornou a Pernambuco, sob ordens de Filipe II, rei da Espanha e de Portugal, para cumprir sua parte no contrato firmado entre ele e a coroa. Com o apoio por terra do capitão e ouvidor-mor de Pernambuco, Simão Rodrigues Cardoso, com 200 homens, a pé e a cavalo, e mais uma tropa de nativos, partiu para conquistar a Paraíba, por mar. Quando chegou à foz do rio Paraíba, com sua armada e algumas caravelas das capitanias de Itamaracá e Pernambuco, e, subindo o rio, encontrou 8 naus francesas, das quais incendiou 5 que estavam ancoradas e com a maior parte de seus tripulantes em terra tratando de carregar o pau-brasil, no sertão, com os potiguaras, enquanto 3 outras fugiram. Animados pela vitória fácil, desembarcaram, o filho de Fructuoso, alguns parentes seus e soldados espanhóis, mas ao adentrarem a terra foram pegos em uma cilada na qual morreram mais de 40 homens, entre nobres espanhóis, soldados, portugueses e o filho de Fructuoso, enquanto fugiam às pressas em seus batéis, canoa de boca aberta. As naus retornaram à foz do rio, onde aguardaram a chegada de Simões Rodrigues e sua tropa.
Com a chegada da tropa, atravessaram o rio para sua banda norte, pois do lado sul do rio, Cabedelo, constataram não ser possível se fortificarem e povoarem pela falta de água. Em 7 ou 8 dias combateram e mataram muitos potiguaras e avistaram muitos inimigos, assim abandonaram o arraial e fugiram às pressas para Pernambuco. Governo-geral de Manoel Teles Barreto, de 1583 a 1587. Manoel Teles Barreto, nomeado capitão da cidade do Salvador e governador da dita capitania e das outras do Brasil, desde 20 de novembro de 1581, chegou a Salvador em 9 de maio de 1583. Em 1585, chegam em Pernambuco os primeiros frades capuchinhos da Ordem de Santo Antônio, entre eles Frei Melchior de Santa Catarina, para fundar conventos no Brasil, sendo que o primeiro a ser construído foi o de Nossa Senhora das Neves, em Olinda. Os encargos de sua administração mais iminentes eram fortificar a cidade, despejar a Paraíba dos indígenas e franceses, e alertar os capitães de toda a costa contra os corsários franceses, ingleses e holandeses. A conquista da Paraíba. Chegando em julho de 1583 a Salvador, Diego Flores tratou com o governador-geral, Manoel Teles Barreto, e com o ouvidor-geral, Martim Leitão, sobre a conquista da Paraíba. Em 1º de março de 1584, sua armada e mais 2 galeões comandados por Diogo Flores, partiram para Pernambuco, para regimentar forças para a expedição. Junto da armada foram o ouvidor-geral Martim Leitão, o provedor da fazenda e mantimentos da armada, Martim Carvalho, e Frutuoso Barbosa. Enquanto as forças de terra lutavam para chegar ao seu destino enfrentando pouca resistência, Diego Flores chegou a Paraíba e lá encontrou 6 naus francesas próximas a um forte. Em uma breve batalha, Flores incendiou 5 naus, deixou-uma escapar e destruiu o forte. Fim da batalha, encontrarão-se com as tropas de terra. Flores determinou que o forte fosse construído, não à margem direita, sul, mas à margem esquerda, norte, da foz do rio, defronte à ponta da ilha da Restinga, contrariando Fructuoso Barbosa. Em 1º de maio de 1584, dia de sua partida para a Espanha, nomeou para o comando do forte, Francisco de Castrejón, capitão de infantaria e homem de sua confiança, guarnecendo-o com 110 arcabuzeiros espanhóis, 1 galeão e 2 patachos. Nomeou Fructuoso Barbosa governador do povoado que ainda ia se formar, deixando sobre seu comando 50 portugueses, e, ainda, nomeou o forte de São Felipe e São Tiago, em homenagem ao rei. Durante os meses que ali passaram, os homens do forte São Felipe lutaram contra os indígenas, a fome, a falta de armamentos e munições, as doenças pela falta de água potável e, ainda, contra si mesmos. Fructuoso não aceitava o comando de Castrejón, que sentiu mesmo, assim portugueses e espanhóis não se entendiam. O ouvidor-geral, Martim Leitão, que havia permanecido em Pernambuco, acreditava que era preciso manter o que se conquistou e era apoiado pelos governadores das capitanias de Itamaracá e Pernambuco e seus moradores, mas enfrentava situação semelhante à do forte, com o provedor da fazenda, Martim Carvalho, que detinha o poder de liberar os recursos reais e hesitava em liberar recursos para o envio de mantimentos, homens, armas e munições. Em novembro de 1584, ancoraram 2 naus francesas a 3 léguas de distância da Baía da Traição e, seus tripulantes, com os potiguaras atacaram o forte utilizando táticas de guerra da Europa, como a circunvalação, utilizando troncos de palmeiras para protegê-los da artilharia, e o zigue-zague, para cercá-lo. Castrejón e Barbosa enviaram requerimentos urgentes para o ouvidor-geral em Olinda, Martim Leitão, que preparou 2 navios apressadamente, com homens, armas, munições e mantimentos, às suas custas, para acudir o forte. Pero Lopes Lobo e Gaspar Dias de Moraes partiram em 4 dias, e chegando a Paraíba, uniram-se à nau de Castrejón, incendiaram as naus francesas que encontraram ancoradas e repeliram os potiguaras.
Em janeiro de 1585, um grande número de indígenas potiguaras e tabajaras se posicionou ao longo do forte, avançando durante a noite, com 3 paliçadas móveis, construídas com troncos grossos de palmeiras, que os protegiam da artilharia. Castrejão novamente solicitou ajuda urgente de Olinda, que ficou alvoroçada ao saber que o notório Piragibe e sua tribo havia se unido aos potiguaras do Paraíba. No dia 14 de fevereiro, os oficiais da Câmara, o procurador, Martim Carvalho, o bispo e o capitão de Pernambuco, D. Felipe, reunidos, pediram que Martim Leitão comandasse pessoalmente essa empreitada, dada a sua importância e urgência. Em um esforço conjunto das capitanias e seus homens, nunca dantes visto, formou-se um grandioso exército, comandado por Martim Leitão, que, antes do fim de fevereiro, partiu para o Paraíba. No 9º dia de sua marcha, em 6 de março ao entardecer, Francisco Barreto, que ia com a vanguarda, deparou-se com uma taba, com cerca de 3.000 indígenas, às margens do rio Tiberi. Era a taba de Piragibe. Atacando de surpresa, sem que estes pudessem reagir, matou muitos indígenas e pôs o resto para correr. Na manhã seguinte, reconhecendo serem os indígenas tabajaras de Braço de Peixe, Martim Leitão enviou um mensageiro na tentativa de cooptá-lo para o seu lado, o que foi refutado por Piragibe. Travaram lutas com as tribos de Piragibe e Guiragibe, em uma ferrenha batalha que se estendeu até a ponta do Cabedelo, onde cruzaram o rio em barcos. Chegando ao forte não encontraram mais inimigos, tinham vencido a todos. Depois de uma batida até o Heritiba, sem resultados, Martim Leitão resolveu voltar para Olinda, deixando para trás apenas Pero Lopes Lobo e alguns homens com o restante da guarnição de Castrejão, substituindo a Fructuoso Barbosa que havia renunciado às suas pretensões sobre aquelas terras. Governador e Capitão-Mor da Paraíba João Tavares, de 1586 a 1588. João Tavares tornou-se efetivamente governador da Paraíba, capitão-mor do Forte do Varadouro e Sesmeiro, a partir do final de 1586. Em janeiro de 1587, Martim Leitão mandou construir um forte, Forte de São Sebastião, às margens do rio Tibere, próximo ao engenho de El Rei, cuja obra já havia sido iniciada por João Tavares, para assim protegê-lo e também a aldeia dos Tabajaras. Findada a obra do forte, em fevereiro, Martim Leitão retornou a Olinda. O povoamento de Nossa Senhora das Neves começou a se formar. Os padres jesuítas, entre eles Simão Travassos e Jerônimo Machado X, ergueram, próxima à aldeia de Piragibe, a capela de São Gonçalo, em Taipa, na região hoje conhecida como Ilha do Bispo. Durante o governo de João Tavares, os espaços foram sucessivamente sendo ocupados para fazer surgir, de fato, o povoado de Nossa Senhora das Neves. É provável que a primeira rua partiu do alto da colina, onde foi assentada a igreja de Nossa Senhora das Neves, e descia a encosta em direção ao Varadouro. Logo, muitas famílias vieram estabelecer-se e ocupar as primeiras habitações. Depois, surgiu, perpendicular àquela rua, outra, recebendo o nome de Nova, que ainda conserva até os dias de hoje. João Tavares foi também estabelecendo a conquista para o interior, desenvolvendo a agricultura, especialmente a cultura da cana-de-açúcar, em sua direção e promovendo a construção de novos engenhos. A paz com os Tabajaras estendeu-se também para algumas aldeias potiguaras, com a ajuda dos jesuítas. Deu também continuidade à construção de outros fortes, o Forte de São Sebastião, às margens do Tiberi, anexo ao engenho do Tiberi, 1587, o Forte de Diogo Nunes, anexo ao engenho Santo André, 1587-88. E o Forte de Manuel de Azevedo, na Ilha da Restinga, 1587. Frutuoso Barbosa, por procuração a Dom Pedro de la Cueva, havia recorrido na Corte Real para reaver os seus direitos sobre a capitania da Paraíba conseguidos em 1579. Em 1588,
O oficial Dom Pedro de la Cueva chega de Lisboa com uma provisão real para reclamar por seus direitos. João Tavares entregou seu cargo no início de agosto de 1588. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.